Quem vos fala, o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Bom, nesse vídeo você deve ter pesquisado a respeito sobre o material de pavimentação bica corrida. Estou aqui na página do Google, onde eu vos apresento o material a bica corrida, que, resumindo, falando assim a grosso modo, o que é a bica corrida? A bica corrida nada mais é que uma mistura de pedra e areia. Nós temos então a BGS, que é a brita graduada simples, onde você tem um controle ali por granulometria desses materiais. Já na bica corrida, você não tem esse controle de peneiramento dos materiais. É uma bica corrida, é um material que é britado ali na rocha e ele não tem aquele controle total de qualidade, mas é um material utilizado aí na pavimentação. No nosso vídeo, o que nós vamos estar aí abrangendo? Nós vamos estar utilizando aí a especificação técnica, a norma de pavimentação do Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo, que é do DR. Então essa norma é específica do DR. Se você for realizar uma pavimentação, um trecho rodoviário aqui em São Paulo, que é fiscalizado pelo DR, você tem que seguir esta norma. Então o que nós vamos ver aí a respeito da bica corrida de acordo com a norma do DR? Tem várias normas, tem a norma da Arteres, tem a norma do DENIT, tem algumas da Prefeitura, por exemplo, de São Paulo. Então cada um tem uma diferenciação, mas basicamente a gente usa aí como base essas normas. Então a gente vai ver o que? O material, o que é o material, qual a granulometria do material, como que é feita a execução, o preparo da superfície, a produção, transporte, espalhamento, compactação, o controle dos materiais, o controle de execução, a aceitação dos materiais, controle ambiental, tudo isso está nessa norma, no qual eu vou estar falando aí passo a passo a respeito do material bica corrida. Mas antes, vou fazer um marketing aí a respeito dos meus cursos que eu leciono online. São aulas aí online do curso de dimensionamento de pavimento flexível, que é pelo método do CBR. Se você tem interesse, se entre em contato, tem aí na descrição do vídeo vai estar o meu número de WhatsApp. Tem o curso de verificação mecanicista, que você tem que saber já o dimensionamento, pelo critério do CBR, depois você realiza então a verificação mecanicista. Tem o curso de reforço e restauração de pavimento, que é de acordo aí com a norma DNR Pro 1179. Também eu vou estar lançando aí outro curso, que vai ser de acordo aí com a norma DNR Pro 26994, que é de reforço e restauração também de pavimentos. Tem o curso de dimensionamento com blocos intertravados de concreto. Nesse curso você tem um acompanhamento, uma consultoria antes e pós-curso também, com o qual você fala pessoalmente comigo. Também tem os softwares também para você estar realizando esse dimensionamento. Tem o curso de dimensionamento pelo novo método Medina, que está sendo aí lançado aí pelo DENIT, que vai ser um método de dimensionamento para projetos rodoviários. Ok? Se você tem interesse, entre em contato. Também vou apresentar aí para vocês aí o meu site www. Você digita aí na barra de pesquisa, aqui pesquisar, tem que digitar o www para você acessar ponto lógico, que é o nome da minha empresa de controle tecnológico.ml. Então se você digitar na barra de pesquisa, clicar no Enter, você vai direto para o meu site da minha empresa de controle tecnológico. Nesse site tem os serviços que eu realizo. Tem o meu número aqui para contato. Se você quiser realizar o curso, manda o WhatsApp. Tem o meu e-mail. E eu realizo controle tecnológico de pavimentação, controle tecnológico de terraplanagem, de concretos. Tem um laboratório de solo e asfalto. Realizo projetos de pavimento flexível intertravado. Se você mora em outro estado, em outra cidade que é mais longe, você pode estar enviando aí os ensaios geotécnicos, estudo do tráfego, a gente trabalhando junto, numa parceria, eu realizo para você o projeto e te envio. Também
projeto de drenagem de águas pluviais. Se você fez também um projeto de pavimentação e precisa fazer a verificação mecanicista, você me envia o seu projeto que eu realizo a verificação mecanicista, ok? E também nesse site tem todos os serviços de ensaio. Você que mora aqui na região de São Paulo, quer fazer um ensaio de CBR, ensaio de compactação, um controle tecnológico da sua obra, você entra em contato que a gente vai estar passando orçamentos. Na aba orçamentos aqui, tem aqui os valores também de alguns ensaios que é realizado aqui pela minha empresa. Então, sem mais delongas, aí, aproveitando aí para fazer um marketing, né, da minha empresa e tal, nesse vídeo, vamos então aí ao nosso assunto, que é a bica corrida. Vamos ver aí então quais que são os critérios. Bom, qual que é o objetivo dessa norma? Ela é definir os critérios que orientam a produção, como que se produz, como executa, como que aceita, qual que é a medição do serviço. E ela é indicada o quê? Subbase e base de bica corrida. Isso é no DR. Alguns órgãos não aceitam a bica corrida como base. Elas não aceitam, porque é um material, ele é inferior em qualidade em relação ao BGS. Então pode ser aí, se você é do DR do Paraná, você é do DR do Espírito Santo, por exemplo, não aceita a bica corrida como base. Mas assim, em obras que a gente fala, loteamento industrial, um loteamento residencial que você vai fazer na sua cidade, dependendo do material, você tem que analisar o material também ali. Você pode estar usando como base na sua obra, ok? Então a bica corrida é a camada de subbase ou base compostas por produtos resultantes de britagem primária. Então quando vai britar lá a rocha, já sai a bica corrida, que é uma condição granométrica mínima. Tem que ter uma condição granométrica, mesmo que não tenha um controle total da granometria, mas tem um controle mínimo, que assegura a estabilidade à camada quando executada através de operações de espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação. Assim, a bica corrida ela é mais trabalhosa que a BGS, porque a BGS ela já vem pronta para você estar utilizando na sua base. Já a bica corrida não, você pode ver operação de homogeneização, umedecimento, a compactação tem que ter. Bom, os materiais. Quais são os materiais então da bica corrida? Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificação da rocha sã devem ser constituídos por fragmentos duros, limpos, duráveis, livres de excesso de partícula lamelares ou alongada. Aqui é importante a bica corrida da sua região você analisar se a sua bica corrida ou ela é redonda ou ela é prismática. E tem aquela pedra que ela é como uma folha de árvore, ela é uma lâmina. Aquela bica corrida, dizendo a grosso modo, não presta. Por quê? Porque quando você compacta ela quebra e ela não tem aquela distribuição granulométrica e acaba aí tendo uma qualidade inferior. Então, não deve ser macia, não pode ser fácil ali de quebrar ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais. Bom, o ensaio de abrasão Los Angeles tem que ser conforme a NBR NM51, inferior a 50%. Abrasão Los Angeles, dizendo a grosso modo, é um ensaio de resistência ali dos agregados, para ver o desgaste, não pode ser tão desgastante. O equivalente de areia do agregado tem que ser superior a 55%. Quando você faz um ensaio de equivalente de areia, tem que ter 55% de areia, dizemos assim. Não pode ter outros materiais a mais. Não pode ter muito silt ou muita argila nessa bica corrida, senão ela vai ser um material ali de qualidade inferior. Índice de forma superior a 0,5, porcentagem de partículas laminares, que eu acabei de falar, que são aquelas folhas, tem que ser inferior a 10%. O ideal é nem ter partículas laminares, para ser uma bica corrida de uma qualidade boa. Bom, a perda do ensaio de durabilidade em 5 ciclos, com solução de sulfato de sódio, deve ser inferior a 20%, com sulfato de magnésio inferior a 30%. Então, esses aqui são o quê? São os ensaios aí que o agregado ele tem que atingir esse desempenho de acordo com esses ensaios. A granulometria. A granulometria da bica corrida, definida conforme norma, deve atender os seguintes requisitos. A curva granulométrica
de projeto bica corrida deve enquadrar em uma das faixas. Então tem faixa, bica corrida tem faixa. Geralmente, assim, para o DR, geralmente é que a gente usa em loteamentos residenciais de menor porte, ela talvez não se enquadre nessa faixa, se enquadre em outra faixa, mas continua sendo usual. Mas de acordo com o DR, está aqui a faixa. Faixa A e faixa B. Então veja que é uma faixa aí que são pedras de diâmetros maiores, que somente na peneira 200 passa aí, ó, em milímetro aqui, ó, 0,075, ó, 20% em massa. E na faixa B é 10% só em massa. Veja que é um material mais grosso de acordo com a faixa granulométrica do DR. A faixa de trabalho definida a partir da curva granulométrica de projeto deve obedecer a tolerância indicada para cada peneira na tabela 1. Então tem uma tolerância lá quando você faz o ensaio de granulometria, que é mais ou menos 7, que pode estar variando aí de acordo com a faixa. Quando ensaiada, de acordo com a norma 9895, na energia modificada deve apresentar CBR igual ou inferior a 100%. Então, o CBR da bica corrida tem que ser 100% ou superior, de acordo com o DR. Quando você vai dimensionar, você vai fazer um tráfego leve, o material da base granular tem que atingir 60%. Né? De acordo com as normas, ele pede 60%, se for um tráfego pesado, aí 80%, mas para o DR é 100%. Ok? E a expansão igual ou inferior a 0,5. Não pode ser um material expansivo. A porcentagem do material que passa na peneira número 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira 40. Então, isso quer dizer o quê? Que a porcentagem de material fino é pouco material fino. Aqui está a faixa granulométrica. Aí aqui vai falar um pouco sobre o equipamento. Qual que é o equipamento para você estar realizando sua base ou subbase de bica corrida? Para carregadeira, caminhões, e depois eu vou deixar essa norma aí no link da descrição do vídeo, você pode estar baixando para você estar vendo os tópicos aí que te interessam. A execução, o preparo da superfície tem que estar limpa, isenta de pó, produção, o transporte pelo caminhão, o espalhamento, tem alguns tópicos aqui que eu achei mais importante para a gente estar explanando aqui. A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm no mínimo, a 17 no máximo. Então o mínimo que você vai compactar de bica, que é indicado, é 10. Lembre-se que isso aqui é uma indicação do DR. E até 17. A gente usa aí no loteamento industrial até 20 centímetros de bica corrida, dependendo do tamanho do rolo e do controle tecnológico ali do material, ok? E concluído o espalhamento da bica corrida, deve ser executada a epuração de incorporação de água à camada pela ação do caminhão. Então você vai ter que dosar a água para chegar na umidade ótima, fazendo envolvimento e homogeneização. O teor de umidade da mistura homogeneizada deve ser compreendido de valor de menos 2% a mais 1% em relação à umidade ótima do ensaio de compactação, conforme a NBR 7182. Executado com energia modificada. Então, qual que é a variação de umidade? É menos 2 a mais 1. Não pode ser mais que 1. Isso é interessante, porque senão você acaba aí tendo uma alta deflexão ali no seu pavimento. Isso diminui a qualidade do seu pavimento. As ocorrências de regiões em que se evidencia a falta de finos requer operação de salgamento pela adição de finos de bitagem, irrigação e posterior compactação. O que é isso aí? Falta de finos. Eu não falei que a bica corrida ali não tem um controle, então ela pode vir muito grossa. E essa bica muito grossa você vai ter que adicionar um fino para você estar fechando ali na compactação. E deve-se evitar o excesso de finos na superfície. Então ela não tem um controle que nem a BGS. A BGS não, já vem na granulometria certa, você não vai precisar fazer um salgamento de fino, por exemplo. A compactação em acabamento. A energia de compactação a ser adotada como referência à execução da brita graduada deve ser modificada. Então pode ver que a referência é o que? A brita graduada. E deve ser adotada na determinação da densidade seca máxima
e umidade ótima de compactação. Então você tem que fazer um ensaio de próton do material para você determinar ali qual que é a densidade máxima, qual que é a umidade ótima e o teor de umidade da brita graduada imediatamente antes da compactação deve ser compreendido entre -2 a +1. Veja o que é imediatamente antes da compactação. Então o ensaio de umidade você faz antes de compactar. Tem que estar no intervalo de -2 a +1 da ótima. Aí sim realiza-se a compactação. A compactação deve ser executada mediante rolos vibratórios. Outra parte importante aqui, a compactação deve evoluir até que se tenha o grau de compactação mínimo de 100%. Então o mínimo é 100%, tanto para básica, subbase, bica corrida. 100%. Deu 99,9. Manda dar mais passada com o rolo vibratório para chegar a 100. O mínimo é 100. Para ter uma qualidade total aí do seu pavimento. Em relação à massa específica aparente máxima seca, obtida no ensaio de compactação da NBR 7182, que é um ensaio de Proctor, na energia modificada, o número de passadas para obtenção do grau de compactação exigido será definido em função dos resultados obtidos nos planos experimentais. Então aí você vai ver lá quantas passadas foi necessário para o rolo atingir 100%. E aquele lá vai ser o seu modelo para a compactação das demais faixas. A imprimação da camada de bica corrida, quando prevista em projeto, deve ser realizada após a conclusão da compactação. Terminou a compactação, já faz a imprimação. Essa é a indicação do DR. A abertura do tráfego. O controle dos materiais. Deve ser executado os seguintes ensaios no agregado graúdo. Estamos falando das pedras. Agregado graúdo da nossa bica corrida. Abrasão Los Angeles. Índice de forma e porcentagem de partículas laminares. E durabilidade. Para agregado miúdo, determinar o equivalente de areia. Ensaio no início dos trabalhos e um ensaio por jornada de 8 horas de trabalho. Isso é no caso de uma execução de um projeto rodoviário. Esse controle de execução pode ser tanto no projeto rodoviário como no seu projeto aí do seu loteamento, que é indicado também. Por exemplo, um ensaio de compactação, Proctor, para determinar o que? A densidade máxima e a umidade ótima, conforme NBR 7182. ECBR expansão, conforme 9895. Na energia modificada, a cada 10.000 metros quadrados de pista, e toda vez que a curva cronométrica da mistura se encontrar fora da faixa de trabalho. Então você tem um material e você quer ter o controle de qualidade daquele material. Então você vai realizar a cada 10.000 metros quadrados aí do seu loteamento um ensaio de CBR e um ensaio de Proctor de compactação do seu material. A determinação do teor de umidade pelo método expedido da frigideira a cada 250 metros de pista imediatamente antes da compactação. Se o desvio de umidade em relação à ótima for de no máximo -1 a +1, o material pode ser liberado para compactação. Então isso aqui já é o controle tecnológico em campo, que vai estar realizando o ensaio de umidade a cada 250 metros quadrados de pista. Por exemplo, se você tem aí uma faixa aí de uma rua, uma via de 10 metros, então a cada 25 metros você vai realizar o ensaio de umidade pelo método do fogareiro. Granulometria. A granulometria obtida na pista durante o espalhamento, conforme NBR, 2 ensaios por jornada de 8 horas de trabalho, com intervalo mínimo de 4 horas entre as montagens. E sempre que houver indício de variação da granulometria da mistura. É legal você fazer o ensaio de granulometria junto com o CBR, no caso da sua obra, que não é uma obra rodoviária. Faz o ensaio de CBR, faz o ensaio de granulometria para ver se está dentro da faixa. Que seria o que? A cada 10.000 metros quadrados aí de execução de pavimento. Determinação da umidade da massa específica aparente in situ, que seria o ensaio de compactação, para ver o grau de compactação in situ, imediatamente após a conclusão da camada, a cada 250 metros quadrados. Então você faz um ensaio de fogareiro para ver a umidade a cada 250 metros quadrados, depois você vai realizar novamente um ensaio para determinar o grau de compactação e a umidade da camadas, sendo na ordem, borda direita, eixo e borda esquerda. Então você fez um ensaio aqui no eixo, o próximo ensaio não é no eixo, ou é na borda esquerda ou é na borda direita.
vai assim intercalando. Deve ser feita a 60 centímetros delas. Então vai fazer na borda direita, não é 2 metros. Você vai fazer o ensaio, você vai fazer a 60 centímetros, de acordo com o DR. Puxa 60 centímetros ali da sarjeta, faz o ensaio, prazo de areia, para determinar o que? O grau de compactação, ok? Executam-se os casos em que a curva granulométrica do material se encontrar fora da faixa do trabalho, deve-se obter o grau de compactação em relação aos valores obtidos na alínea B. Deve ser registrados os locais de aplicação da bica corrida, sempre associados a datas de produção, esse é no relatório. Aí temos o controle geométrico e acabamento, controle de espessura, a espessura da camada e as diferenças de cotas entre as camadas subjacente e a da bica corrida deve ser determinada pelo nivelamento na seção transversal a cada 20 metros, conforme nota de serviço. Aí a gente fala correr linha, vamos correr linha. Aqui no caso de uma rodovia é a cada 20 metros, mas quando a gente corre linha aí a cada 5 metros, 10 metros, sempre está correndo linha para deixar a obra no grade. Controle de largura e alinhamento, controle de acabamento da superfície. Aqui no caso do acabamento da superfície, durante a execução deve ser realizado o controle de acabamento da superfície a cada estaca da locação. Então, cada estaca é 20 metros, com auxílio de duas réguas, sendo uma de 3 e outra de 1,20, colocada respectivamente em ângulo reto e paralelamente ao eixo da pista. Então, você vai colocar uma atravessada e a outra em ângulo reto, ok? Para ver ali se não tem nenhum desnível. Controle de deflexão é de acordo com o projeto que você tem de pavimentação. Aí ele vai te dar a sua deflexão da subbase ou da sua base de bica corrida. Aceitação, materiais, os agregados gaúdos são sujeitos à abrasão Los Angeles. E aqui ele dá de novo aqui um resumo aqui, né? A respeito dos materiais. Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de equivalente de areia sejam superiores a 55%. Então, tem que ter 55% de areia. Não pode ter, como eu já falei, outros materiais, silt, argila, orgânico, outros materiais a mais que vai cair a qualidade do seu material. O CBR tem que ser aí 100% da bica corrida. A expansão tem que ser menor que 0,5. A granulometria aí tem que seguir as faixas A e B. A execução, o grau de compactação é aceito desde que não seja obtido valores individuais inferiores a 100%. Então, não tem por que não dar 100%. Não deu 100%, compacta mais, dá mais fecha, passa mais o rolo que vai chegar aos 100%. Não tem desculpa. Mas deu 99,7%. Não tem desculpa, é 100%. Geometria. Os serviços executados são certos quando a geometria, a variação individual aí de menos 2 a mais 1% em relação ao projeto. Então aí você tem aí uma variação. Não se obtém a diferença na espessura superior a 10% em relação à espessura de projeto em qualquer ponto da camada. Então se é 10 centímetros, você não pode ter uma diferença superior de 10%. Você não pode ter 11 centímetros. Então é um controle rigoroso, né? No caso, projeto rodoviário. Depois vocês podem estar aí vendo aí seus pontos de interesse. O acabamento da superfície é aceito desde que a variação máxima entre dois pontos de contato em qualquer uma das réguas e a superfície da camada não seja superior a 5 centímetros. Não pode ter um desnível superior a meio centímetro. Isso é interessante, tanto no projeto rodoviário como no seu projeto do seu pavimento também, que não é de qualquer jeito que vai levando-se aí o acabamento. O controle ambiental, a exploração dos materiais, tem todo o controle aí do DR, a execução, deve ser implantada a sinalização, os critérios de medição e pagamento e as referências bibliográficas. Então nós vimos aí quais que são aí os ensaios que você tem que ter de controle para você ter uma bica corrida de qualidade a nível rodoviário. Então aí se compara, lógico que é uma norma rodoviária, você não vai aplicar no seu projeto de um loteamento de baixo porte, por exemplo. Né? Tem as tolerâncias que a gente vai se adequando aí
porque nós sabemos que a quantidade de veículos em um loteamento residencial, por exemplo, é menor que o requisitado num projeto rodoviário. Mas, se você seguir essas normas, se você quiser realizar o seu loteamento de acordo com essas indicações aqui, você vai ter um loteamento aí de alta qualidade, uma qualidade em nível rodoviário. Então, eu vos deixo aqui esse vídeo, vou deixar o link aí na descrição para você estar baixando esse documento, para você estar analisando. Vou deixar meu número de WhatsApp, caso você tenha interesse aí nos serviços ou então nos cursos. E até o próximo vídeo para vocês aí. Até a próxima.